todos os joelhos, oremos uns pelos outros. Irmão, só mais um comentário referente à nossa organização na escola bíblica. Eu comentei no começo da escola que a classe dos casais, ela terminou. Ela terminou porque terminou o ciclo daquela classe. Existe uma opção de nós começarmos uma nova classe de casais para aqueles casais que não participaram da turma anterior. Então, vai depender da quantidade de pessoas que nós conseguimos. Então, quem tiver interesse, procura o pastor Júnior, o Diácono Tacílio, e dê seu nome, né? Se for montar um grupo bom, nós montamos uma sala especial para os casais. Bom, em nome de Jesus, nós encerramos a nossa escola bíblica. Pedimos que todos continuem em espírito de oração, aguardando isso no nosso culto. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei.
te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei.
Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Pelas bênçãos recebi. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Para muitos, é o primeiro dia de ano louvando ao Senhor. Em nome do Senhor, nós iniciamos esse culto. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 31. Por favor, abram suas Bíblias. Salmo de número 92. Nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Salmos 92, 11 ao 15. Amém? Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano.
são plantados na casa do Senhor crescerão nos altos do Senhor. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Nesse momento eu passo a palavra para o pastor Júlio. Vamos orar, feche seus olhos nesse instante. Deus eterno, Deus de amor e de toda graça e misericórdia, te louvamos e te engrandecemos, porque tu és o Deus soberano, criador de todas as coisas, mantenedor deste mundo, rei sobre todos nós e nos libertou por meio de Cristo Jesus e de sua graça. Hoje estamos aqui reunidos na tua presença para te louvar, para te engrandecer, para adorar o teu nome, porque tu tens cuidado de nós, tu tens renovado as nossas esperanças de viver a cada dia uma vida melhor na tua presença, confiando no teu poder. Obrigado por todos aqueles que se achegam à tua casa nesta manhã, cada família, Senhor, que tomou a firme decisão de estar na tua presença. Que, Senhor, tenhamos o óleo do teu Santo Espírito, que tenhamos a água viva da tua palavra renovando o nosso coração. Que tu uses o teu servo, pastor Edmilson, mais uma vez na tua presença, para que ele traga, Senhor, dos céus o teu recado, conforme a tua vontade, conforme tudo aquilo que tu colocaste no seu coração. Deus eterno, receba o louvor de cada um de nós. Esteja atento, Senhor, à nossa oração. Que a tua presença, o teu poder, como até aqui sentimos, permaneça conosco e possamos nos alegrar, Senhor, a cada instante. Esteja conosco nesta manhã. É na certeza do teu amor, na certeza da tua misericórdia que oramos agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Paz do Senhor a todos os irmãos. Para aqueles que, como disse o Michael, estão aqui pela primeira vez neste ano, um feliz 2015. Que esta mesma alegria que o salmista nos relata esteja no seu coração também. Florescer na casa de Deus, frutificar na casa de Deus ao longo deste ano. Que você permaneça firme neste propósito de estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, rapidamente, antes que alguém pergunte, nós estamos orçando e vendo a questão da manutenção desses ares e talvez a compra até de um ar, porque desde o ano passado a gente está com problema de peça e não tem peça deste aparelho específico. Essa semana já veio gente aqui ver, semana que vem virão outros e estamos atentos a esta questão, tá bom? O Reginaldo, ao final da escola bíblica, deu um recado, chegou algumas pessoas a mais e eu reforço. Quem participou da classe de casais no ano passado, com o pastor Edmilson e diaconisa Regina, fechou o ciclo, acabou aquele curso, não participará mais. Por isso que a classe foi extinta nesse começo de ano. Mas casais que não participaram desta classe, estão aí matriculados em classes aqui na igreja, e têm a intenção e quiserem se matricular nesta classe, nós montaremos uma nova turma para assistir. É um curso de mais ou menos um ano. Então, se você é um casal, vocês são um casal que não participou dessa classe e tem a intenção, o interesse e a vontade, o Reginaldo falou para me procurar. Pode ser, mas também pode procurar ele. Pode procurar os coordenadores da escola bíblica e as secretárias da escola bíblica, a Jéssica, a Vanessa, a Luana, a Edneia. Procure alguém dos responsáveis pela escola bíblica ou do pastorado da igreja e a gente monta essa classe novamente, se assim for o caso, ok? Nós também teremos duas outras novas classes que nós divulgaremos com mais calma depois. Mas a gente deve montar uma classe de treinamento para pequenos grupos, no horário da escola bíblica, e também professores, principalmente os professores, fiquem atentos, nós teremos uma reciclagem bíblica, e todos os professores assistirão aula esse ano também, tá bom? A gente só precisa marcar a data de tirar os professores daqui, para a gente assistir aula no horário da escola bíblica, e aí a gente terá um período de classe única, ok? Irmãos, atenção à agenda da igreja. Dia 24 de janeiro, a nossa comemoração de 83 anos lá no acampamento Canaã. E no dia 25, nós teremos o nosso dia de lazer e comunhão, de acordo com as decisões que tomamos em dezembro.
Não dá para chamar de confraternização de final de ano, porque a gente está no começo do ano. Mas é o nosso dia de lazer e comunhão. Já tenho falado com os departamentos para agitarem aí os seus associados, para a gente ter um dia bem gostoso ali no dia 25. E no dia 31, o nosso planejamento. Portanto, todos os departamentos aí já estejam se reunindo, preparando as suas agendas para 2015. Nesse aspecto, meu último aviso, os casais que foram ao encontro de casais em Curitiba, todos esses que já passaram pelo processo do encontro de casais lá em Curitiba, e aqueles que hoje inclusive trabalham, nesse dia 31 nós marcaremos a data para o início das atividades do Ministério de Casais. Então fique atento aí que logo em fevereiro, todos os casais que foram a Curitiba, nós teremos uma reunião para dar o pontapé inicial no Ministério de Casais aqui no Parque Itália. Amém? E também, nessa data, a gente marca o retorno das atividades dos pequenos grupos. Bom, nós temos vários momentos importantes hoje, marcantes para a Igreja do Parque Itália nesse início de ano. Um eu irei fazer, o outro, daqui a pouco, o pastor Nelson conduzirá. No caso do pastor Nelson, a gente, com muito prazer e alegria, estamos recebendo uma garotinha pela primeira vez aqui nesta igreja, e ele vai conduzir esse momento daqui a pouco. Estou vendo o Cris ali, tudo bom, Cris? Mudou ou voltou? Vai amanhã, que pena. O Cris, a gente fez a despedida dele no ano passado, indo para Rio Preto. Bom, mas nós estamos recebendo uma família hoje, a gente fica muito feliz de poder recebê-los como membros da nossa comunidade, da nossa igreja aqui no Parque Itália. Eles, algumas vezes no ano passado, vieram aqui, deram o prazer da visita deles, a gente pôde conviver em alguns momentos juntos, tanto aqui quanto lá na terra deles, na antiga terra deles, Taubaté. A gente participou de um culto com eles lá no final do ano. E hoje, já no final do ano, a gente recebeu a grata e boa notícia de que eles decidiram por estar conosco. O pastor, que até então os pastoreava, pastor Wilbert, lá de Taubaté, nos enviou essa semana a carta de transferência deles, dando boas recomendações de toda a família. E é com muito prazer e alegria que a gente chama à frente a família do diácono José Sidney Piai, o diácono Sidney. Mais fácil, né? E a diaconisa Edir Silva Piai e os seus filhos, Lucas da Silva Piai, Isaac, o Isaac é o que está aqui na frente já, ó. Isaac da Silva Piai e o Enzo da Silva Piai. O Lucas é o maior. Irmãos, são diáconos com uma atuação, por tudo que a gente conversou, tanto com eles quanto com a liderança de Taubaté, e que tem uma garra, uma vontade e uma disposição para o trabalho. Por isso a gente fica realmente muito feliz com a chegada de vocês. Tanto o Lucas quanto a Edir e o Sidney tinham ministérios ativos ali em Taubaté. A gente vai deixar um tempo assim eles se acostumarem com a igreja. Não vai ser muito tempo, mas um tempinho vocês vão ter de banco, assim, tranquilo, conhecendo, mas logo, logo eles vão estar atuando aqui. E a gente fica muito feliz de tê-los e recebê-los nesta manhã para a glória do Senhor, para a edificação da igreja do Parque Itália. Na certeza, diácono Sidney, Edir, Lucas, Enzo e Isaac, que a família de vocês aqui será abençoada, tanto nas decisões da vida familiar e profissional de vocês, quanto aqui no Ministério do Parque Itália, e que vocês também serão bênção para as nossas vidas. É esse o nosso desejo, é essa a nossa expectativa, e eu sei que a gente vai ter muitos momentos bons na presença do Senhor. Pedir em sinal de boas-vindas que toda a igreja permaneça, fique em pé, né? Eu vou ler uma passagem da palavra de Deus em Hebreus 13, 20 a 21. Pedir para o pastor Paulo vir aqui à frente orar por ele juntamente comigo nessa hora.
Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vocês o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Pedir para que vocês se virem, se ajoelhem, nós vamos orar em recepção e pela vida de vocês aqui nesta terra. Nesse momento, convido o grupo feminino para louvar ao Senhor, juntamente os diáconos em função para o recolhimento da oferta. Santo eterno que estás nos céus, toda honra, glória e louvor ao teu santo nome, Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer e adorar o teu santo nome, Pai, para te louvar, Jesus Cristo, e bendizer a ti. Pai amado, nesse momento nós queremos te louvar, Pai, através das nossas ofertas, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que abençoe o lar de cada um dos que aqui estão, Pai. Abençoe, Pai, as nossas vidas financeiras, também as nossas vidas espirituais, Pai. Derrame as suas bênçãos a todos, Pai, aqueles que vão contribuir e aqueles que não têm para contribuir nesse momento, Pai. Em teu nome, Pai, nós oramos e te adoramos, Jesus. Amém. Suas vestes, sentir o seu poder.
Continue. Nesse momento, eu quero convidar o pastor Nelson, a pequena Maria Clara e os pais para a apresentação do nova membro da igreja. Está aqui presente no altar do Senhor esse tesouro, a Maria Clara, que nasceu no dia 14 de dezembro de 2014, às 19 horas e 8 minutos, pesando 3 quilos, 485 gramas, comprimento 50 centímetros, parto normal, no Hospital e Maternidade de Campinas, filha de Fernando e Mariana. Aqui está o tesouro. O casal Mariana e Fernando trouxe até o templo para ser apresentada ao Senhor a sua filhinha Maria Clara,
está aqui para receber a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer 3 textos bíblicos que eu quero citar para a nossa meditação. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 e 28, diz o seguinte: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, e eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Agora nós vamos ver o ensinamento de Jesus. E traziam-lhe os meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos apreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando nos seus braços, ou impondo-lhe as mãos, os abençoou. Amém, Jesus. No primeiro texto nós vimos que Ana leva Samuel ao templo. Quem conhece a história de Ana viu que Ana não conseguia ficar grávida para ter seu filho. Mas, através de oração, o próprio profeta diz a ela: Você terá um filho. E ela teve esse filho e foi ao templo agradecer. No segundo texto nós vimos aí Isaías ensinando ao Senhor os filhos, porque os filhos só vão se dar bem na vida se eles tiverem ensinamento para que Deus os oriente e os acompanhe em toda a sua vida. E no último texto, em Marcos 10, 13 e 16, nós vimos o próprio Jesus. Enquanto as crianças tentavam se aproximar de Jesus para receber a bênção, os discípulos, talvez por falta de conhecimento ou por querer tomar decisões próprias, tentavam impedir. Mas o Mestre, o próprio Jesus, ele observou o que estava acontecendo e disse: Não impeças que essas crianças venham a mim, porque se nós não se comportarmos como esta criança, jamais nós vamos ter nossa salvação, porque é das crianças que o mundo tem, porque se nós não formos como criança, nós não vamos vencer o mundo, nós vamos começar a criar problemas, nossa arrogância começa a agir, e as crianças, elas partem pela inocência. Por isso que a Igreja Adventista da Promessa não batiza criança, porque o batismo é o quê? Arrependimento de pecados. Agora eu pergunto, como que a Maria Clara vai se arrepender de pecado se ela não tem conhecimento nenhum do mundo? Mas nós vamos nesse instante apresentar ela para que Deus os abençoe e os derrame bênção sobre ela e sobre toda a sua família. Vamos agora ouvir um louvor antes da apresentação. Você é uma obra-prima que ele planejou.
de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Os olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai. Eu, pá, Mariana e pro Fernando. Esta é obra do Senhor. Então vamos orar e pedir para que Deus os abençoe. Santo, santo, maravilhoso Pai. Aqui está, Pai amado, a tua obra-prima. Aqui está, Pai, o teu fôlego de vida que tu deste a esta criança, Pai. Eu peço a ti, Pai, derrame bênção para que ela cresça, Pai, tanto em estatura como conhecimento espiritual. Abençoe também seus pais, o Fernando e a Mariana, para que eles tenham conhecimento, Pai, para educar esta criança de acordo com a sua vontade. Pai, derrame bênção sobre esta criança, sobre este casal, Pai, para que eles sejam, Pai, luz perante ti. Entrego, Pai, a Maria Clara em suas mãos e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém.
Quero parabenizar os aniversariantes da semana. Na verdade, só temos uma hoje, que é a Lara Tomarossi, né? Também agradecer às pessoas que nos visitam. E nesse momento quero convidar o grupo a mais um louvor antecedendo a mensagem. Mensagem que terá por tema 3 passos para o reino. Coloque-se em pé, por favor. Vamos louvar ao Senhor juntos mais uma vez. Só a Ti é o louvor que nós iremos cantar. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Os céus louvarão as Tuas maravilhas, ó Senhor, e a Tua fidelidade também será louvada na Assembleia dos Santos. Só Deus. Estamos nesse momento aqui agora de glorificação ao Senhor, silenciosa, mas de glorificação ao Senhor. A Bíblia diz que desde quando ainda éramos informes, Deus já nos conhecia, já sabia, já guiava, já orientava. É por essa e por outras razões que todo louvor, toda adoração deve ser dada ao Senhor. E é por isso que eu te convido a louvar. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei Senhor, Deus Salvador. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a Ti.
Bom dia, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento. Eu vou ler no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Em nome de Jesus, do versículo 18 até o versículo 26. Lucas 18, do versículo 18 até o 26. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, e é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Feche os seus olhos. Pai poderoso, toda glória, honra e louvor ao teu nome. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco, nos ajuda, nos orienta com teu amor e com teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Sempre que nós somos confrontados com esse texto, o foco é no moço rico, que é o moço do texto. E o foco é na pergunta do moço rico, a dúvida que ele carrega, que é exatamente o início da leitura. Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para conseguir, para herdar a vida eterna? E o foco fica na dúvida dele, no fato de que ele é rico e as coisas que ele tem que fazer. O último verso da minha leitura, o 26, vai dizer para mim, para você, e normalmente esse foco não é dado, que a dúvida desse momento era uma dúvida de todos os presentes, dos seguidores de Cristo, dos ouvintes, dos discípulos, do moço rico. Todo mundo ali falou: ora, se é desse jeito, quem pode ser salvo? Então vamos entender um pouquinho esse texto. O foco de Jesus aqui, na resposta, ele está falando sobre a questão do perigo das riquezas, não no sentido de você ser rico, mas ele está dando foco específico para o moço rico do texto, de que a avareza dele, o dinheiro dele, roubava a prioridade do reino na vida dele. Só isso. Para você entender que Jesus aqui não está dando um mandamento no sentido de tudo que vocês têm, eu, nossos bens, a grana que a gente tem na poupança, os milhões que vocês têm aplicado. Amém? Eu ouvi um amém. Posso ouvir um amém? Uns 2 amém, quem sabe? Olha só. O texto, senão você pega um texto como esse de forma literal e fala: bom, eu preciso sair daqui, hoje é sábado, esperar segunda-feira, o banco vai abrir, vou rapar minha conta, vender tudo e dar aos pobres. Não é isso.
Tem textos no Evangelho, por exemplo, não tem a ver com a mensagem, mas aquele, se teu olho te escandalizar, arranca ele fora e joga. Você vai fazer isso? Alguém já fez isso? Com o olho? Deixa eu ver. Então, calma. Segura a onda aí. Para você entender legal esse texto, a gente tem que ler, e mantenha a sua Bíblia aberta, 27, 26 e 29. Olha como Jesus continua depois da pergunta: quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Presta atenção na construção gramatical do Espírito Santo para o autor do Evangelho. Olha o que ele fala: não existe ninguém que tenha deixado ou casa, ou esposa, ou filhos, ou irmãos. O texto não é construído com um verbo de ligação assim, que tenha deixado casa e mulher, e filhos, e pais, e namorada, e grana. Ele não vai somando, ele vai dando opções. Só essa dica gramatical explica que o foco aqui era aquele moço rico, não todos os ricos. Você tem muitos ricos na Bíblia, que Deus não mandou ele vender tudo, dar, distribuir, não é isso. A ideia do texto é: o que toma o lugar de Deus na tua vida? Amém? E no caso dele, o foco era esse. Pode ser que na minha vida seja outra coisa, na sua seja outra coisa que está roubando a prioridade do reino. Ok. Entendido isso, a pergunta continua sem resposta. Eu vou ler a pergunta de novo. Se você está com a Bíblia aberta, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto do Evangelho de Lucas, porque Lucas é um homem culto, pesquisador, estudioso, ele é detalhista e ele constrói todas as narrativas, ele monta todas as narrativas. Se você tiver curiosidade depois, pega o primeiro capítulo do Evangelho, logo no comecinho, vai dizer que Lucas ele fez uma pesquisa apurada, detalhada. Ele ouviu muita gente só depois que ele organiza o Evangelho dele. Isso não tira o fato de que é inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem um cara que pesquisou, estudou, selecionou material, viu o que era melhor, tal, comparou e montou o seu evangelho. O Evangelho de Lucas é um resultado de um cara que fez um TCC. Trabalho de conclusão de curso, para quem ficou no vácuo. E aí, quando Lucas constrói o capítulo 18, ele antecipa a resposta à pergunta. Se você está com a Bíblia aberta, a resposta está aqui na nossa cara. Olha como é que eu vou ler. Eu vou ler de novo em ordem invertida. O versículo 18, depois o 17. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O ano de 2015 está nascendo, acabou de nascer. Como uma criança, o ano, figuradamente, ele nasce purinho e precisa dar os seus primeiros passos. E é muito interessante que a narrativa do moço rico esteja colada com a narrativa de Jesus abençoando as crianças. E eu não podia ser mais favorecido do que num culto como hoje, depois da apresentação da Maria Clara.
porque a figura está muito viva nos nossos olhos e no nosso coração. Primeiro passo para se aproximar do reino. E aí a gente fica aqui, no versículo 15, quando Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Primeiro passo que a gente aprende com essa expressão: crianças precisam de ajuda. Crianças precisam de ajuda. Crianças são dependentes. A Maria Clara não conseguiria chegar nesse altar sozinha. Ainda que o pai dela, onde é que está o pai? Saiu um pouquinho. Muito bem, ele é forte. Ainda que ele colocasse ela ali no corredor e enrolasse ela. Cadê a mãe? Está aí? Você ia gostar que ele fizesse isso? Não. Mas ainda que ele fizesse isso, ela batia aqui, ó, ela não ia conseguir dar um degrauzinho. A Maria Clara, para chegar aqui, ela depende de ajuda. Uma ajuda que ela não entende, ela não sabe quem é direito, ela não consegue responder, explicar. Crianças precisam de ajuda. Quando a gente lê esse texto, verdades são faladas. Toda vez que apresentam crianças, toda vez que se prega, fala que ser como criança tem a ver com pureza e inocência. É verdade. Mas será que esse texto está falando só disso? Para você entender a importância dessa narrativa, você tem que fechar os olhos e focar no primeiro século da era cristã, época de Jesus. Crianças, na cultura de Jesus, elas tinham menos valor do que tinham as mulheres naquela cultura. Mulheres, desculpem, mas naquela cultura, mulheres não representavam grande coisa. E crianças, menos ainda. O ideal de infância que nós temos hoje, tipo, primeira infância, brinquedinho, aniversário, festinha. E quando que eu vou pôr na escolinha, a creche? Os pais ficam percorrendo Campinas inteiro para ver qual a melhor escola. E levar no shopping, isso, aquilo, roupinha. Só pode trabalhar. Esse ideal de infância que nós temos e que é bom, é algo novo na nossa sociedade. Tem 200, 300 anos, se muito. Não existia esse papo da primeira infância do jeito que é hoje, na nossa cultura. A criança aqui não tinha valor. Portanto, quando Jesus, ele pega as crianças e chama e permite que elas se aproximem, Jesus está chocando esta sociedade. E essa sociedade está ouvindo o que ele está falando e não está entendendo direito. E a prova é o moço rico aqui que não entendeu direito. Primeira coisa, primeiro passo, crianças precisam de ajuda. Elas dependem. Logo que nós casamos, eu e a Rê, a gente morava num apartamento próximo ao centro. E aí nasceu o Mateus. E um sábado de manhã, ele bebê, acho que nem falava ainda, não andava direito. Não andava direito, é ótimo. E ele, fralda descartável. Não sei se já era fralda ou era aquelas calças plásticas que deixava a tanajura do neném bem grandona. Mas enfim, estava amarradinho, ele bonitinho, roupinha de ir na igreja, a Regina com roupinha de igreja, eu com roupinha de pastor. Ele no meu colo, a Regina já chamando o elevador, a gente para sair, 9º andar nós morávamos. O Mateus, ele fez uma careta, olhou para mim, ele fez o número 1, o número 2 e a fralda não segurou. Ele me borrou inteiro. Aí eu falei, caramba. Aí volta, banho, troca de roupa, troca a criança. E tudo foi muito engraçado. E tudo foi muito engraçado porque era meu filho, porque era um bebê. Que se fosse um adulto não teria a menor graça. Lógico. Olha só. Mateus não lembra disso. Você lembra, Mateus?
Pô, menos de um ano o cara lembra. É um fenômeno. Olha só, criança precisa de ajuda. E se naquele dia eu falasse assim para Regina, Regina, sem chance, estamos atrasados, larga o garoto aí, ele se limpa sozinho, vamos embora. Eu não sei se a gente chegaria, ele estaria vivo ainda. O que eu sei é que o cheiro ia estar insuportável na minha casa. Então, olha só, a ideia da criança é que ela não faz nada para merecer o que recebe. A criança não dá um passo sem a ajuda de ninguém. E é muito diferente do moço rico. O moço rico, ele se apresenta todo garboso, todo cheio de si. Ele tem um currículo para ser apresentado. Ele vai sozinho. Ele se aproxima sozinho. Ninguém precisa carregar ele. Mas as crianças aqui, desses poucos versículos, elas precisam ser trazidas à presença de Cristo. Não se iluda. Muitas pessoas, muitas mãos, muitas vozes, muitos corações clamaram aos céus e, sem a gente saber, nos ajudaram a chegarmos na nossa fé, na presença de Cristo. Amém? Não se iluda. Segundo passo que esse texto traz para mim e para você. Versículo 16. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Crianças, elas não precisam impressionar ninguém. Olha só, deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Nesse texto todo você não ouve as crianças pedindo, reclamando, argumentando, falando, poxa, eles estão impedindo a gente. Não, ela não sabe nem falar. E ela não precisa fazer média com ninguém. Criança não tem que fazer média, criança não tem que agradar ninguém. Criança é criança. O Rafa, o filho do pastor titular da igreja, quando ele chega na minha casa, ele entra e ele fala assim, oi tio Ed, muito obrigado de me receber na sua casa. Oi tia Rê, muito obrigado tia Rê, das delícias da sua cozinha. Oi Mateuso, oi Mary, muito obrigado das brincadeiras criativas que vocês pensam para mim. Oi Zoe, muito obrigado de você não latir de forma aguda nos meus ouvidos. Você acha que ele fala assim? Você acreditou na minha narrativa? O Rafa, quando chega na minha casa, agora eu vou te falar como é que é. Ele chega na minha casa cego. Ele vai entrando assim, eu vou tocar a bar grande. E ele vaza para dentro da casa e vai na sala que está a bateria grande. Os pais, Rafa, cumprimenta o tio, cumprimenta a titia. Rafa, pede licença. Os pais são xaropes, os pais são chatos. E o Rafa é criança, porque ele não precisa impressionar a gente. Ele diz o que ele pensa. E ele fala de forma autêntica. E ele entra e vai para onde ele quer ir. Ele vai tocar bateria. Ele não está preocupado em agradar a gente. E eu tenho certeza que quando ele vai para a bateria e está tocando e arrebentando a bateria, os pais saem da minha casa tranquilos, porque o Rafa está bem. O Rafa não está chorando, fazendo manha, não está enchendo as paciências. O Rafa está fazendo o que ele gosta. No reino de Deus, crianças não impressionam. E o moço rico queria impressionar. A filosofia do moço rico era: eu obedeço, eu faço tudo corretamente, eu cumpro os rituais, portanto eu sou salvo. Esta lógica, ela até tem alguma lógica, mas ela é perigosa. Sabe por que ela é perigosa? Porque ela vai trazer frustração e decepção ao longo da vida. Por quê?
Porque logo cedo na carreira cristã, nós descobrimos que os nossos pecados detonam a gente. A gente vai perceber como nós somos fracos. Você começa a carreira cristã, você sai das águas do batismo, você acha que você é invencível. A vida chega, a rotina chega, as lutas chegam, as tentações chegam, e você percebe que, opa, eu continuo pecador. O moço rico, ele se apegava por muitos anos na sua vida à sua prática ritualística e religiosa. Só que essa prática ritualística e religiosa chega um dia na vida que vem um questionamento. E foi o questionamento dele para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele chega tentando impressionar: bom mestre. E Jesus já dá uma nele: bom? Só tem um que é bom. Jesus não quer bajuladores. Jesus não está atrás de pessoas que queiram agradar ele com palavras bonitas, bem construídas. Não. Jesus, ele quer adoradores, amém? E no reino de Deus, estar no reino de Deus, transitando pelo reino de Deus, tem essa coisa: eu não quero impressionar. E o que é o reino de Deus para o Rafael hoje na vida dele? A alegria dele, o louvor dele é tocar uma bar grande, só isso. O reino é simples. O reino é bom. Terceiro passo desse texto para mim e para você. 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança tem a mente aberta. Olha o que Jesus está falando: quem não receber como uma criança. Uma criança, ela tem a mente aberta para receber, para aprender, para viver novas aventuras. Uma criança, ela não se fecha nela. Ela quer curtir. Uma criança, ela tem autenticidade. Por exemplo, sinagoga, está lá o rabino Jacob, passando aulas sobre Êxodo, sobre saída do Egito, sobre a saga dos israelitas. E tem um garotinho lá ouvindo a aula. O nome dele é Benjamim. Até que ele levanta a mão e fala assim: ô rabino, posso fazer uma pergunta? Aí o rabino olha para ele: pois não, bem, pode falar. Aí o Benjamim vira para ele e fala assim: você está falando aí que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Outro dia você disse que os filhos de Israel construíram um templo. Os filhos de Israel fazem isso, os filhos de Israel fazem aquilo, os filhos de Israel fazem e acontece. E os adultos não fazem nada? Deu para entender a lógica da criança? Ele pega expressões e vai mostrar para mim e para você o seguinte: se você matar a criança que existe em você, você se torna um adulto extremamente limitado e chato. A criança, se você pensar no corpo físico, não para de crescer. Mas a ideia da criança no texto é uma alma, é um coração, é um filho de Deus que não pare de crescer e de aprender ao longo da vida. Porque isso é o que nós somos. Nós somos aprendizes e discípulos eternamente. Nós estaremos diante e aos pés de um Deus que Ele quer cada vez mais nos surpreender e nos dar coisas boas. Portanto, preste atenção. Por esse texto, crianças são dependentes, elas precisam de ajuda. Crianças não têm a intenção de impressionar ninguém. Crianças têm a mente aberta. Não era o caso do moço rico. O moço rico, a mente dele estava fechada em si mesmo e nas suas práticas. E quando Jesus falou: você tem que fazer isso, ele saiu triste.
Ele vazou da conversa. Ele não ficou na conversa. Criança não. A Maria Clara estava aqui. Agora eu nem sei onde ela está. Pode estar no colo, pode estar lá embaixo. E se ela estiver lá embaixo e alguém quiser pegar ela, levar para casa, pegar ela, pôr num carro, levar para a praia, a Maria Clara vai. Ela vai. Porque ela não... Criança. E a ideia de reino é exatamente essa. O céu é um lugar onde a gente vai encontrar muita gente com 5 anos de idade. Muita gente que tem essa disposição, tem essa falta de preconceito em si mesmo para as coisas de Deus e para as coisas novas que Deus quer nos mostrar. Crianças, elas continuam crescendo, sonhando, desejando, querendo se aventurar, querendo ser feliz. E se você mata a criança que está dentro de você, você fica refém das suas palavras. O que é ser refém das suas palavras? Refém das suas palavras é mais ou menos assim. Você fica a vida inteira dando lição de moral em todo mundo. Ó, é assim, 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 assim. O dia que você se toca na sua vida que as coisas não são bem assim, você fica num dilema interno. Puxa vida, eu fiquei 50 anos da minha vida falando isso e agora eu me toquei que não é bem assim. O que vão falar de mim? Você acha mesmo que uma criança tem essa frase na cabeça? Você acha que o Rafael, quando quer tocar a bateria dele aqui, ou na minha casa, ou na praia, você acha que ele pensa assim, o que vão pensar de mim? Um dos momentos mais gostosos que a gente teve nesses dias de praia foi o momento do Vitor, o caçula do Jaques, eu, Mateus, a Tawane e o meu pai. Meu pai está com 82, certo, pai? 81. E a gente estava os 5 numa piscina jogando ali um vôlei parecendo biribol. Eu não sei que nome daria para aquele jogo, porque não segue regras estabelecidas. Mas a gente criou um jingle, uma música, não foi tal? Que era o Penou buscou, quem penava a bola para fora da piscina tinha que buscar. Meu pai, quando penava, ninguém tinha graça de mandar ele sair. É bom que o senhor saiba, viu, pai? Aí a gente saía. Mas quando algum de nós penava a bola, vinha todo mundo cantando, penou, buscou. Penou. E eu não lembro da música, mas era legal. E o meu pai foi livre dessa, mas foi uma delícia. E penso que para o meu pai deve ter sido mais gostoso do que para a gente. Porque a criança dentro dele não é apagada, ela não morre. Qual a conclusão que a gente chega em tudo isso aqui? Se eu tenho que ser como criança para entrar no reino, eternamente eu necessito de um pai. Se para entrar no reino, depois de ter feito curso de teologia, de engenharia, de arquitetura, de direito, não importa o que você fez na vida, depois de você ter conquistado bens, patrimônios, grana, depois de você ter passado por lutas, provações, vencido enfermidades incuráveis, você chega lá calejado, experiente, só que o que Jesus está falando é o seguinte, ó, não interessa o teu currículo, as tuas medalhas, os teus diplomas, as tuas conquistas, quando for para entrar no reino, se você não for como criança, você não entra. É isso que ele está falando. Bom, se para entrar no reino eu preciso ser como criança, eu dependo de um pai. Eu sou como a Maria Clara, eu preciso de pai. Muito bem. Você vai entender onde eu quero chegar. Quem estava aqui quando foi feito um culto surpresa de ação de graças? Pelo ministério do meu pai aqui nessa igreja. E aí o pessoal convidou um monte de amigo dele, das antigas, os pioneiros, um monte de gente de fora. Quem estava aqui da igreja? Quem lembra naquele culto? O culto estava no meio. O que aconteceu na hora que o pai dele, o pastor Davino, que já é falecido, entrou por aquela porta? Quem lembra como é que o pastor Davino entrou? Levanta a mão. Deixa eu ver se alguém lembra. Mateus. Então eu vou lembrar você. Meu pai estava aqui no púlpito, quem estava dirigindo eu não lembro, tinha algumas pessoas, tal. A igreja cheia, meu avô entrou,
lá da porta onde está o irmão Otacílio, ele já entrou assim: "Ah, Genésio, meu filho." Ele parou o culto. O culto acontecendo, o diretor fez assim: "Hã?" Aí ele veio andando, subiu, fez meu pai levantar: "Dá um abraço aqui, filho." Abraçou meu pai. E todo mundo ficou olhando assim: "Hã? E aí?" Quantos anos ele tinha na época, pai? Lembra? Uns mais de 70. Mais de 90. Então, olha só. Uma pessoa com 90 anos, ela passa a ter direitos que eu e você não temos. Ela pode fazer o que ela quiser. Amém? E a gente tem que ficar quieto e respeitar e ficar na nossa. E orar para Deus para ver se a gente chega aos 90. Então, é mais ou menos assim. Agora você vai entender onde eu quero chegar e fica com essa imagem do pastor Davino entrando e quebrando todo o culto. Eu sou pastor. O que eu vou falar você vai entender. Nós, pastores, nós sabemos como fazer orações formais, elegantes, cheias de palavras pomposas para impressionar. Vou dar um exemplo para você. Eu podia fazer uma oração assim: Senhor Deus, esplendoroso e poderoso, Tu reinas absoluto nos mais altos céus. Tu és magnífico. Tu és rei. E eu, como filho, sou príncipe. Ficou boa? É uma oração que impressiona. Eu não falei nenhuma mentira. E eu não estou desqualificando estas orações que em ajuntamentos solenes, em cultos oficiais, quando se ora aqui, eu não vou orar de qualquer jeito. Eu vou ter que fazer uma oração que atinja todo mundo, que as pessoas entendam, enfim. Ok? Mas a oração, o tipo de relacionamento que Deus quer para a gente é diferente. Quando Ele fala, olha, você tem que ser como criança, e eu estou dizendo, se eu tenho que ser como criança, eu preciso de um pai. A palavra que o Novo Testamento dá para que eu use, e é a forma que Deus prefere que eu ore, é a palavra Abba, que significa papai. Ao invés desta oração pomposa, Deus prefere e gostaria que eu me aproximasse dele assim: Senhor Deus, Tu és o meu papai, e eu sou teu filho. Gente, por que é que Deus prefere Abba e não prefere todas as palavras difíceis? Porque quando a gente começa a falar, Tu és o meu papai, daí para frente, não existe a menor possibilidade de exibicionismo na presença de Deus. O culto aqui era formal, mas quando o pai do meu pai chegou, acabou. Ô, Genésio, levanta aí, rapaz. Você é meu filho, moleque. Mais ou menos assim. Entendeu? Quem lembra no ano passado, aquele black bloc que estava em São Paulo, um garoto, o pai viu na televisão e foi lá arrancar ele da rua. Quem lembra disso? Levanta a mão. O moleque estava lá, de preto, causando, apavorando, a polícia, gás de pimenta, bala de borracha. Aí o pai chegou e falou: tira esse negócio, moleque, vamos para casa. Não, pai, não, não. Vamos para casa. O pai chegou, acaba toda o ritual, todas as regrinhas, todas as formalidades, porque o pai chegou. Quer entrar no reino? Você se relaciona com o Abba. Ele é o seu pai. E nós somos filhos dele. O que Deus quer, quando Ele coloca crianças para exemplificar o reino, e quando Ele fala de Abba no Evangelho, e coloca o moço rico cheio de regrinhas e rituais aqui coladinho, Deus está falando o seguinte: o que eu quero com vocês não é estatuto, formalidades, A, B, C. Não, o que eu quero com vocês é intimidade, autenticidade, é coração aberto, é que você se derrame na minha presença, porque eu sou seu pai. Deus espera no reino, e quando a gente chega lá, Ele espera filhos e pessoas que vão entrar dizendo mais ou menos assim: eu vim aqui tocar Abá grande e entre. Amém? Que Deus nos abençoe. Assentado, feche os seus olhos. Senhor,
Eu te agradeço, Pai, pela condição de filhos que tem dado a cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Evangelho é simples, o Evangelho é bom, porque o Evangelho nos coloca na condição que é a nossa condição. Nós não temos nada a oferecer. Nós não temos como pagar o teu sacrifício na cruz. Nós não temos mérito algum. Mas assim como a Maria Clara está sendo abençoada, foi trazida neste altar, está sendo protegida pelos seus pais, está sendo abraçada por essa igreja e por sua família, eu sei que anjos, que poderes celestiais têm nos abraçado, têm nos sustentado. Eu sei, ó Deus, que a tua mão forte, que tem abençoado o nosso caminho, está, Senhor, nos sustentando a cada dia, em cada passo. Nos ajuda, ó Deus, para que a gente possa caminhar bem, que a gente não chegue no meio do ministério ou no fim do ministério e desanime da caminhada, mas que a gente possa, ó Deus, a cada etapa das nossas vidas e da nossa fé, amadurecermos sem perdermos a criança que existe dentro de nós, que a gente não perca, Senhor, a vontade de pular, de dançar, de sorrir, de brincar, de se alegrar na tua presença. Embora todas as tribulações que nos cercam, embora todas as decepções que nos afrontam, que nos atacam, que a gente, como criança, a gente saiba sorrir, a gente saiba surpreender, a gente saiba agradecer dia a dia as tuas bênçãos e as tuas surpresas. Sê conosco, Deus. Guarda as nossas famílias e dê a cada um de nós um 2015 abençoado, um 2015 de vitória, um 2015 de alegria. Abençoa cada um dos teus filhos que se reúne neste local, cada casal, cada família, cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo para mais um louvor. Nos coloquemos em pé, por favor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Quando o pastor Edmilson pregava de um ponto para frente, eu não consegui parar de não pensar no apóstolo Paulo. E aí eu entendi melhor a mim, através da oração do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu tenho prazer nas minhas fraquezas e nas minhas necessidades, Paulo fala. Porque ele orou a Deus para que Deus resolvesse uma coisa e Deus não resolveu. E falou para ele assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que eu fiz essa ligação? Porque para mim, talvez, se Deus desse para Paulo o que ele pedia, talvez seria a riqueza que Paulo teria para não abandonar e ir embora triste da presença de Deus. Agradeça a Deus, até pelas coisas não respondidas. Talvez Deus está te livrando de você se afastar dele. Talvez a sua dependência, necessidade e fraqueza é o que te mantém aos pés do Pai. Eu sei que é difícil falar isso. Como assim? Mas é bem isso. Todavia eu me alegrarei nas minhas fraquezas e nas minhas necessidades, porque é quando sou fraco é que eu sou forte. Vamos orar. Olha a Deus agradecido nessa hora, como uma criança diante do Pai. Convidar o pastor Edmilson a descer aqui, pastor Paulo, pastor Nelson e pastor Genésio para estarem aqui, para nós orarmos uns pelos outros. Se você vem e chega com a necessidade de oração por imposição de mãos, saia do seu lugar, nós queremos orar pela sua vida. Nós vamos orar nesta hora também. Essa semana eu visitei os dois garotos, o Nicolas e o Miguel. Nós vamos orar por eles também, para que Deus continue abençoando a recuperação deles, a saúde deles, para que logo eles possam estar aqui conosco. Vamos orar por eles, faça a sua oração, lembre-se do Nicolas e do Miguel nesta hora. Vamos de joelhos orar ao Senhor. Se estou fraco, então vem socorrer-me, me levar para a sombra
de tuas asas, conforto que ela dá. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Andarei em as lutas, eu confio em ti. Se estou fraco e não bem, socorre-me, me leva para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, fazer a nossa oração final. Em seguida, vamos nos cumprimentar uns aos outros, desejando aí quem está próximo de você um bom sábado. Feche seus olhos. Deus eterno, Deus de amor e de misericórdia, Tu és santo. E aprove, na Tua soberania, escolher ser o nosso Pai, do que muito somos gratos, porque, como aprendemos, dependemos de Ti, sem Ti nada seríamos. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor por nós, mesmo que não o mereçamos, na maioria das vezes, mas Tu cuidas de nós como um Pai. Continue a nos guardar e abençoar a nossa vida, abençoar a Tua igreja, que a unção e o óleo do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Guarda-nos, abençoa-nos agora, queremos nas nossas famílias, nas nossas reuniões agora, que haja amor, comunhão e alegria, que a gente possa desfrutar dessa intimidade, que Tu estejas presente com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua palavra. Leva-nos em paz, possamos a cada dia estar na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre.